Boa noite, meu amor. Boa noite. Boa noite, Darinha. Boa noite, Tatiana. Sejam muito, muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Alicia. Sejam todos bem-vindos. Como sempre dizemos, né? Todos os domingos aqui estamos. Boa noite, Benedito. Hoje posso vê-los. Então, bom dia para aqueles que nos assistirão posteriormente, boa tarde e boa noite para todos que aqui se encontram. São exatamente 19 horas e é nesse momento que largamos todas as nossas preocupações de lado, porque neste momento, Mestre amado, colocamos todas elas em vossas mãos. Preocupações, enfermidades, dores, aflições, tudo aquilo que nos tira a calma do coração, da mente, a Ti entregamos, nesse momento em que nos unimos para estarmos em conexão contigo, com os benfeitores amigos, os nossos anjos de guarda, rogando o amparo, a assistência para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Cuida, Mestre Jesus, dos nossos amores que partiram e daqueles que continuam na caminhada conosco, daqueles que se encontram enfermos neste momento, do corpo, da alma. Que o teu amor, a tua paz e a tua luz cheguem a cada um. E te rogamos um pouco mais, que coloques nas nossas águas um medicamento para que todo aquele que desta água beber com fé possa sentir o alívio para a enfermidade, visível ou invisível, ou quem sabe a cura, se for este o momento, se for do nosso merecimento. Cuida de nós hoje e sempre, Mestre amado, e fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Regina, Evinha, Elisângela. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira propriedade. E como sempre trazemos a mensagem de André Luiz para nos auxiliar no entendimento do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, que sempre nos ajuda a refletir sobre a mensagem do Evangelho. Diz assim André Luiz para nós: bagagem certa. A viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples aparências. Foges aos prazeres mundanos, mas criticas a escolha dos outros. Vives com moderação, mas condenas a conduta alheia. Ages com honestidade, mas não vences o egoísmo. Cultivas a oração, mas continuas intolerante. Dás a esmola, mas censuras o pedinte. Frequentas o templo, mas não afastas a vaidade. Auxilias a obra assistencial, mas alimentas o orgulho. Impões sacrifícios ao corpo, mas não perdoas a ofensa. Enalteces a fé, mas fraquejas na indulgência. Estudas a religião, mas não aprendes a humildade. Escolhe, pois, a bagagem certa para a jornada rumo à vida futura, a fim de que não deixes para trás
a mochila da transformação íntima. Sempre, sempre, né, nos batendo na nossa reforma íntima, no que precisamos mudar. E diz assim, no capítulo 16, item 9, nos fala da verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que encontra aqui chegando e o que deixa partindo, usufrui durante sua estada. Mas, como é forçado a abandoná-lo, resta-lhe apenas o gozo e não a posse real. Então, o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É bem interessante, porque ontem falávamos no grupo de mães justamente isso, que nada do que temos vamos levar, não, nada é nosso, estamos apenas sendo possuidores, né? Estamos possuindo no momento, mas quando partirmos daqui, até a nossa última roupa, quem vai colocar são os outros em nós. Até podemos deixar separado uma roupinha, mas se aqueles que vão tratar do nosso corpo não quiserem colocar, não vão colocar, e a nossa roupa vai cair em outras mãos, e assim vai. Boa noite, Cris. Boa noite, Gleci. Cristiana, sejam bem-vindas. Então, estamos falando hoje da verdadeira propriedade do capítulo 16, item 9. Depende dele, então, ser mais rico em sua partida do que era em sua chegada, né? E diz aqui, eis o que ele traz e o que leva, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, o que muito mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Só isso nós vamos levar. E é isso que pesa na nossa bagagem quando a gente chegar lá. Agora, o que nós deixarmos aqui não vai ter importância lá no plano espiritual, né? Quando formos acertar as nossas continhas lá com Jesus. Porque sua posição futura depende do que tiver adquirido de bom. Quando um homem vai a um país distante, ele enche sua maleta com objetos que se usam nesse país. Não carrega aqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo com relação à vida futura, e abastecei-vos com tudo o que vos poderá ser útil nela. Ao viajante que chega a uma hospedaria, dá-se um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que tem pouca coisa, dá-se um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, dorme sobre a palha. Assim é o homem em sua chegada no mundo dos espíritos. Lá, seu lugar está subordinado ao que ele tem. Mas não é com ouro que se paga. Não lhe será perguntado: quanto tiveste na terra? Que posto nela ocupaste? Foste príncipe ou artesão? Mas lhe será perguntado: o que trouxeste de lá? Não lhe será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Ora, nessa conta, o artesão pode ser mais rico que o príncipe. Oi, Alicia. A Elci não está conseguindo entrar. Pois é, mas eu acredito que seja um problema com a internet dela, né? Em vão alegará que antes de sua partida pagou sua entrada com ouro, pois lhe será respondido: não se compram lugares aqui, mas ganham-se pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai ao primeiro lugar
onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai ao último, onde serás tratado conforme o que tens. Pascal, Geneve, 1860. Então é por isso que André Luiz já nos fala lá na mensagem dele sobre a nossa bagagem, o que estamos levando, né? E aqui nos diz, se nós somos pobres das qualidades morais, né? Humildade, caridade, fraternidade, nós vamos para os últimos lugares, porque é isso que vai ser contabilizado lá e não o que temos aqui. Porque o que temos aqui não levaremos, mas levaremos todo o bem que a gente fizer, todo o bem que a gente praticar. E como a gente não sabe qual será o último dia, o último momento que nós vamos ficar aqui, a melhor opção é fazermos todo o bem ao nosso alcance. Não medirmos esforços para praticar todo o bem. Coisa boa se o dia que partirmos tivermos feito muito bem ou estivermos fazendo quando daqui partirmos, porque isso sim o Pai levará em conta, né? É isso que ele contabiliza para nós. Boa noite, Lourença, seja bem-vinda. Ai, que pena a Elci não conseguindo entrar. Os bens da terra pertencem a Deus, que os concede segundo sua vontade, e o homem é apenas o usufrutuário deles, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto esses bens não são nem um pouco propriedade individual do homem, que Deus frequentemente frustra todas as previsões, fazendo escapar a fortuna aquele que acreditava possuí-la por seus melhores títulos. Direis, talvez, que isso é compreensível quando se trata da fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquire através do trabalho. Sem dúvida alguma, se existe uma fortuna legítima, é aquela adquirida honestamente, pois uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se fez mal a ninguém. Será pedido conta do dinheiro adquirido em prejuízo de outro, mas, mesmo o homem que deve sua fortuna a si mesmo, que ganha a mais com isso ao morrer, nós ganhando por herança ou com o suor do nosso rosto, não vai mudar na hora que nós partirmos daqui. O que vai mudar para nós é o bom uso que nós fizermos desse valor a nós, né, que Deus nos permitiu receber, usufruir. Então é bem importante isso, né? Os cuidados que toma para transmiti-la a seus descendentes não são muitas vezes supérfluos? Pois se Deus não quer que ela lhes pertença, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Por outro lado, ele pode usar e abusar impunemente da fortuna durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo que ele a adquira, Deus pode estar querendo recompensar durante essa vida seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se ele não se serve dela, senão para a sua satisfação, para a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna um motivo de queda em suas mãos, então seria melhor para ele que não a tivesse possuído. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito de seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Um espírito protetor, Bruxelas, 1861. É interessante aqui quando diz assim, né? Mas mesmo o homem que deve sua fortuna a si mesmo, que ganha mais com isso ao morrer, os cuidados que toma para transmiti-la a seus descendentes não são muitas vezes supérfluos?
Pois se Deus não quer que ela lhes pertença, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. E é tão interessante, quem de nós não sabe algum caso de herdeiros que alguns continuaram, até aumentaram a fortuna, mas outros que se esvaiu, perderam tudo. Aqui está o caso. Então, por isso que o Evangelho nos diz, né? Essa desculpa, eu estou adquirindo, né? Cegamente a ambição me comandando para deixar para os meus filhos, não que eu ensine meus filhos a adquirir também. Não que eu vá jogar fora aquilo que conquistamos. Deus não é contra que a gente conquiste as coisas, porque é normal do homem querer progredir. Isso é normal, querer ter o conforto, querer viver melhor. Deus não é contra isso. Deus é contra o que a gente jogue fora, só pensando na nossa satisfação, sem pensar nos nossos irmãos, mesmo a gente tendo condições, né? E também não botar, porque muitas vezes, quando dizemos que é para deixar para os nossos filhos, não é. É para disfarçar a nossa ambição desmedida. Então, por isso que o Evangelho fala isso. Então, esclarecendo, Deus não é contra que queiramos adquirir, que queiramos somar. Não. Bem pelo contrário, todo trabalho honesto, os benfeitores estão aí auxiliando todo aquele que trabalha honestamente, que adquire honestamente. Estão aí. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E é bem importante isso. E aí nos diz assim o roteiro sistematizado. Olá, boa noite, Silvia. Hoje estou vendo vocês. Silvia Valéria, beijo. A Lourença Rosa também, hoje estou vendo. Diz assim: qual a verdadeira propriedade do homem? Nada do que é de uso do corpo e tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. É bem importante, porque quando nós reencarnamos, fica lá no nosso arquivo. Então, muitas vezes viemos com a facilidade de idiomas, estão aí as crianças mostrando isso, né? Aquele menininho que tem todos os predicados, né? De um cirurgião cardíaco, tem um com 1 ano e 8 meses que toca muito bem piano no colo da mãe. Então, tem muitas crianças aí que a gente pode comprovar que fica no arquivo, né? Na memória do espírito, fica ali. Aquilo que a gente aprendeu não é jogado fora. Deus nos dá o dom do esquecimento para nos auxiliar, porque muitas vezes nós viemos numa família onde prejudicamos ou fomos prejudicados por essa família. Então, para que aprendamos a amar, nós viemos ali para resgatar e para aprender a amar e ser amados, sermos amados. Então, os bens materiais que o homem possui não constituem propriedade sua? O homem possui somente o que o acompanha quando deixa o corpo físico, não podendo levar consigo os bens materiais. Deles não tem a posse real, mas simplesmente usufruto. O homem possui apenas o que traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Estando na terra de passagem e tendo por destino a eternidade, que riquezas deve o homem acumular? Apenas aquelas que têm valor para a eternidade e que são obtidas através da prática da caridade. No plano espiritual, a moeda corrente é a caridade, ou seja, todo benefício realizado em favor do próximo. O que sucede ao homem quando de sua chegada ao mundo dos espíritos? Ele tem destinação compatível com a soma das virtudes que apresenta,
pois no plano espiritual apenas estas têm valor. No que concerne à soma de virtudes, pode o operário ser mais rico que o príncipe. E é bem interessante, porque na literatura espírita tem vários relatos, né? Tem o Dr. Bezerra de Menezes, né, que foi aclamado quando chegou lá, tem muitos, Chico Xavier, e temos outros aí, né, que eu não estou lembrada agora. Né? E no filme Nosso Lar, para quem assistiu, uma coisa mais concreta, assim, tem a passagem daquela senhora que acena para o André Luiz que ele atendia gratuitamente ela no consultório e ele nem queria ser visto por ela e ela gritou. E o benfeitor disse para o André Luiz que ela fazia oração pelo André Luiz. Então, e o André Luiz, mesmo assim, ficou 8 anos lá, né? A gente sabe. Então, aí diz assim: a quem pertencem os bens da terra? Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui segundo critérios de justiça e misericórdia. Lutemos pela aquisição dos bens da alma, e os do corpo nos virão por acréscimo da misericórdia divina. Como falamos, os benfeitores estão sempre aí, tentando nos auxiliar, sempre nos ajudando, iluminando. Como deve agir o homem em relação aos bens materiais? Reconhecendo que, na condição de espírito encarnado, não pode prescindir do seu auxílio, mas utilizando-os como meio para o atendimento de suas necessidades e do serviço ao próximo, nunca como um fim em si mesmo, nunca direcionar a nossa vivência somente para os bens materiais, isso é fato, é simples. Os bens materiais devem ser destinados à manutenção da vida do corpo, à aquisição de conhecimentos e ao serviço fraterno. Sim, nós precisamos, estamos aqui, precisamos dos bens materiais. Não podemos nos equivocar quanto a isso. O Pai não é contra da aquisição dos bens materiais. Não. É só dar a cada um o seu devido valor. Em se tratando de bens materiais, quais as propriedades consideradas legítimas? As adquiridas por meio do trabalho honesto, na qual aquele que o executa age em benefício do próximo e não em seu prejuízo. Uma propriedade só é legítima quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, às custas de prejuízos de outrem. Pode o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que a ninguém prestar contas? Não. Se ele os utilizou somente na satisfação de seus sentidos ou do seu orgulho, melhor fora que não os tivesse possuído, pois a justiça divina lhe pedirá contas. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Então é isso mesmo. Se nós nos satisfazemos somente com a parte material, esquecendo toda a parte moral, esquecendo de praticar a caridade, porque Jesus veio para nos ensinar a lei de amor e caridade. Lei de amor, justiça e caridade. Então, se nós não praticamos em nenhum grau a caridade, com certeza nós teremos que prestar contas quando daqui partirmos. É bem importante que a gente, como já falamos antes, que nós possamos refletir e darmos a cada um o seu justo valor. É importante isso, né? É importante isso. É só isso que nós vamos levar daqui. É todo bem que fizermos, é todo bem que fazemos. Boa noite, Edi.
Sim, vamos aproveitar agora já finalizando o Evangelho e orar pelo teu mano também, certo? Então estamos encerrando o nosso Evangelho, agradecendo a esse mestre de amor, né? Já com as nossas águas. Mestre amado, já estás conosco, assim como os benfeitores amigos, rogando por todos nós, ainda tão carentes de auxílio, de amparo na caminhada terrena, porque muitas vezes nos sentimos perdidos, sem enxergarmos a luz no fim do túnel. Mas, Mestre, quem crê em Ti sabe do Teu poder, sabe que tudo podes e que o Teu amor por nós é incondicional. Que possamos, nas horas difíceis, nas horas de dor, estarmos conectados contigo, na certeza de que não nos larga a mão. Mestre amado, neste momento, visita todos os lares onde há desavença, desunião, visita os hospitais, sanatórios, orfanatos, asilos, Mestre amado, visita os presídios, visita, Mestre Jesus, aquele irmão que perambula pela rua sem ter um lar para voltar. E que tenhamos todos uma ótima semana, repleta de bênçãos, porque estaremos contigo, caminhando sempre com a tua luz iluminando nossa mente, nosso coração e nosso caminho. Cuida de nós hoje e sempre, que assim seja. Um beijo no coração, obrigada pela companhia, até o próximo domingo, se Jesus permitir.